O blog do Frederico TV apresenta uma expedição ambiental, que é um alerta sobre o risco que representa a construção da PCH Bom Jesus com a sua barragem em cima da Cachoeira Santa Rosa, que por consequência vai inundar toda a Ilha Caeté, a antiga ilha dos irmãos Nelson e Paulo Couto, que se transformou uma barreira ambiental fundamental para o equilíbrio ecológico do centro urbano de Bom Jesus do Tabapuã, conforme veremos agora. Durante algumas décadas, quando os irmãos Nelson e Paulo Couto exploravam a Ilha Caeté, ali eles exerciam as atividades típicas de agricultura familiar, uma agricultura bem rudimentar. Era a exploração do solo sem depredar o meio ambiente. Eles tinham uma boa interação com o meio ambiente e eles gostavam muito de pescar. Por isso que eles mantinham a natureza em bom estado de conservação. Mas a constante presença humana na ilha afugentava as espécies terrestres. Sempre foi muito rica nas espécies aquáticas e aves. E com a morte desses dois irmãos, a ilha passou a ter o direito de uso, se não me engano, de uma juíza que adquiriu uma propriedade rural próxima à casa de força da PCH Pirapitinga e o direito de uso da Ilha Caeté, que esse nome é o que consta na cartografia dos rios da Marinha do Brasil. E isso fez da Ilha Caeté uma barreira natural, uma barreira ambiental que segura essas espécies fora do perímetro urbano. Inicialmente, é bom retificar que não é a Ilha Caeté, e sim as Ilhas Caeté, porque ela é formada por uma grande ilha, que era a ilha explorada pelos irmãos Nelson e Paulo Couto, e ela é composta por uma ilhota e outras duas ilhas menores, um pouco acima, sendo interligada por uma pequena península da encosta capixaba, da margem capixaba do rio. Por isso que podemos falar que são as Ilhas Caeté. E conforme todos podem ver na imagem em cima, aérea, a área ser alagada representa a eliminação de uma extensa área coberta de vegetação nativa de Mata Atlântica, e aonde sobrevivem essas espécies, porque ao lado temos uma vegetação densa, mas de encosta, que não é um local onde não vive todas as espécies, uma quantidade de espécies que vivem num ambiente plano, com formações rochosas, com água correndo, como são as Ilhas Caeté. Por isso a importância da preservação. A construção da PCH Bom Jesus e o consequente alagamento ou inundação das Ilhas Caeté, além do prejuízo ambiental de perdermos o santuário ecológico, a barreira ambiental se desfaz e teremos duas ameaças que impactarão diretamente na qualidade de vida dos moradores do bairro Santa Rosa, Pimentel Marques, Bela Vista, Monte Calvário e Centro. E são questões de saúde pública que vamos abordar agora, sendo a primeira delas as capivaras que vivem na Ilha Caeté e no entorno da Praia do Alceste, um pouco abaixo da Cachoeira Santa Rosa. É um número enorme de capivara. É descontrolado porque não tem o predador natural delas em quantidade e abundância, que é a onça parda. Nós só temos registro de uma onça parda circulando entre Calheiros e Rosal. E as capivaras, você identifica os sinais da presença dela durante o dia, percorrendo a margem do rio pela rodovia RJ 230, nas fezes, nas pegadas e nos próprios carrapatos que entranham nas nossas roupas e sobem pelas pernas da gente. E durante a noite é comum depararmos com capivaras na rodovia, atravessando, perambulando pela rodovia RJ 230. Sendo que também é comum
termos a presença de capivaras no centro de Bom Jesus do Itabapoana, conforme esse registro de 2018, com essa família de capivaras na margem capixaba da ponte que liga as duas Bom Jesus. No final de tarde, um casal com 5 filhotes. E a inundação da Ilha Caeté e o definhamento do leito do rio entre a barragem e a Casa de Força, na altura da Prainha do Alceste, fará com que essas capivaras se desloquem em definitivo para o centro urbano de Bom Jesus. Elas vão se concentrar, se amontoar na ilha do Milton Borracheiro, que fica entre a Rua Getúlio Vargas em Bom Jesus do Norte e a Rua Alaí Teixeira Borges, no bairro José Lima, em Bom Jesus do Itabapoana, na altura do antigo campo do Fluminense. O risco de infestação de febre maculosa pelo carrapato hospedeiro da capivara será iminente, é um problema gravíssimo de saúde pública. A segunda ameaça à saúde pública está na quantidade alarmante de insetos que habitam o interior da Ilha Caeté e seu entorno. Já existe um certo desequilíbrio que determinadas espécies de insetos já migram em nuvens para o centro da cidade. E podemos ter, além dos insetos urbanos que estamos acostumados com as pequenas reservas de Mata Atlântica que temos na cidade, ainda temos algumas espécies silvestres que podem viver nesse interior, devido à presença de animais silvestres, como os já citados e outros, como o cachorro do mato, por exemplo, como o sagui, que é recorrente também na Ilha Caeté. Podemos ter, por exemplo, no interior da Ilha Caeté, a versão silvestre do Aedes aegypti, que transmite a febre amarela. Portanto, é imprescindível a sociedade se mobilizar também contra a construção da PCH Bom Jesus. Ela representa uma ameaça ao contexto da saúde pública da maior parte dos moradores da sede urbana de Bom Jesus do Itabapoana, nos bairros Santa Rosa, Centro, Pimentel Marques, Bela Vista e Monte Calvário. O blog do Frederico TV apresenta uma expedição histórica. Nós vamos apresentar um patrimônio secular. Nos anos 80, ele ganhou o apelido de o Solar do Minotauro, por conta de suas formações que nos reportam um labirinto. E o poder público, os historiadores de Bom Jesus não têm notícia, não têm conhecimento, ou não tinha até pouco tempo, sobre esse patrimônio hidráulico, como é tecnicamente denominado.
e vamos apresentar agora as ruínas do Santa Rosa. O patrimônio histórico, ele se localiza a aproximadamente 2 quilômetros ou um pouco menos da Praça Governador Portela. Saindo do bairro Santa Rosa, passando pela Fazenda Santa Rosa, descemos no local onde está a Cachoeira Santa Rosa, local muito frequentado por jovens, tanto do Pimentel Marques como do bairro Santa Rosa. E é ali que nos deparamos com essa obra imponente e misteriosa, onde as pessoas que trabalham com a historiografia de Bom Jesus Itabapoana não tinham conhecimento da existência desse colosso histórico. E é sobre ele que vamos falar um pouco agora. A parte mais avistada dessa ruína histórica é esse túnel de saída d'água, que parece uma fachada de alguma construção medieval ou uma obra, uma construção de cenário cinematográfico, de um filme épico, né? Então seguimos por trás para ver a complexidade dessa estrutura. E ali nos deparamos com uma complexa obra de engenharia, porque não se trata de uma banqueta convencional como existem em muitas propriedades de Bom Jesus. Propriedades que construíram sistemas de estruturas hidráulicas no rio, em afluentes, para a geração de energia ou para o desvio de água para irrigar a lavoura ou tratar o gado com a água. Mas isso não é uma banqueta comum. É muito complexo para ser uma banqueta convencional, quanto mais pela sua localização. Se levarmos em consideração que até a metade do século XX, a população de Bom Jesus Itabapoana toda morava no plano, na parte baixa, não haviam ocupações habitacionais nos morros de Bom Jesus, essa tomada d'água, ela oferece uma queda suficiente para levar água em gravidade para toda Bom Jesus Itabapoana. Não se tem registro de como era o sistema de tratamento e distribuição de água de Bom Jesus antes da SEDAI. O que se tem notícia é que no primeiro governo Gutierre Figueiredo, entre 51 e 55, o sistema, a rede de distribuição de água, ela foi modernizada, ampliada, mas não se diz sobre o ponto de captação. E outra coincidência é que desde o final dos anos 80 que se houve no meio político e administrativo de Bom Jesus Itabapoana o projeto para a mudança de captação de água da SEDAI, que sairia do atual ponto ali no centro da Beira Rio, perto do escritório da SEDAI, e ela seria transferida justamente para essa Cachoeira Santa Rosa, muito provavelmente aproveitando essa estrutura que já existe, desviando um braço do rio para a captação de água. Era só fazer algumas adequações nas comportas de manuseio, mas um fator que reforça a tese de que essa ruína histórica, esse patrimônio hidráulico do Rio Itabapoana, extremamente expressivo e também desconhecido, seja a primeira estação de captação e purificação de água de Bom Jesus Itabapoana, e conhecido por praticamente ninguém.
finalizando essa expedição histórica, informo ao grande público que as imagens fotográficas desse patrimônio hidráulico e histórico do rio Itabapoana, as ruínas do Santa Rosa, já foi levado ao conhecimento ao Dr. Antônio Soares Borges, no qual ele enviou as imagens para o professor Cláudio Prado, que é o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico do Rio de Janeiro, e ele já está buscando um espaço em sua agenda para fazer uma visita técnica e fazer uma avaliação. Assim como também encaminhei as imagens para o pesquisador Ednilson Gomes, da UENF, que conduz a página O Itabapoanense e é o mediador de vários debates junto com outros pesquisadores da UENF. E isso se faz necessário o Poder Executivo Municipal, junto com o Legislativo, promover o processo de declaração desse patrimônio histórico, cultural, turístico e material e o seu consequente tombamento, processo de tombamento. Pois fico alerta que a PCH Bom Jesus, a sua barragem vai ser construída exatamente em cima dessas ruínas. Estamos aqui no bairro Santa Rosa e vou mostrar para vocês a cachoeira do Santa Rosa, aquela que estão querendo acabar com ela. É esse espetáculo da natureza. Talvez a cachoeira que tenha no trecho mais largo do rio Itabapoana. É um espetáculo maravilhoso, deslumbrante, a cachoeira do Santa Rosa. É a única cachoeira de grande porte do rio Itabapoana que está dentro dos limites de Bom Jesus do Norte. Por isso nenhuma PCH mais. Essa aqui é a cachoeira da Prainha do Alceste, a visão por trás dela. No caso, essa aqui seria totalmente extinta, junto com a cachoeira Santa Rosa. É isso aí, meus amigos. Aqui, na sequência, abaixo da cachoeira Santa Rosa, é a cachoeira do Alceste. Esse espetáculo que também vai desaparecer com a PCH Bom Jesus. Nenhuma PCH mais. Esse curta documentário é um alerta às autoridades de Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana, que estão titubeantes mediante a ameaça da construção da PCH Bom Jesus. Segundo informações extraoficiais, o governo Toninho Gualhano enviou as declarações revogando as anuências de Bom Jesus do Norte. Falta o governo publicar isso e comunicar isso à sociedade, oficialmente. Se fez, é um passo importante, mas aqui vai direcionado o alerta aos vereadores de Bom Jesus. Esse assunto vai ser pautado em breve na Câmara. Esse documentário é para deixar vocês cientes dos impactos e dos riscos
que representa para todo o conjunto da sociedade do Bom Jesus Itabapoana a construção da barragem da PCH Bom Jesus, com o alagamento das Ilhas Caeté e com o defiamento do leito do rio entre a Cachoeira Santa Rosa e até abaixo da Praia da Alceste, na Casa de Força. Os impactos na sede urbana serão gravíssimos no contexto da saúde pública. Todos estão devidamente alertados.